Galera, esse é o primeiro vídeo do nosso canal e eu não sei se vocês já sabem, mas a gente vai falar sobre tudo sobre o ensino médio. A gente vai falar, vocês vão comentar o que vocês estão em dúvida e eu vou poder tirar essa dúvida. Tomara a Deus. Hoje, para começar o primeiro vídeo do nosso canal, a gente vai falar sobre os períodos históricos. Sobre a pré-história, sobre tudo que aconteceu. Então, essa matéria é história, né? Claro. Bom, eu não tô muito a par de tudo, então eu não sou professora, então eu não vou, assim, falar tudo certinho. Eu só vou basicamente tirar um pouco da dúvida de vocês. Como é o primeiro vídeo, ninguém ainda comentou qual é a dúvida, então eu decidi falar sobre pré-história, que é uma coisa que eu tô mais a par, que eu já estudei na escola. Os períodos históricos. Primeiro veio a pré-história, como todo mundo já sabe, o homem da caverna, que desenhava nas paredes. E assim ia, ele fazia sinais, graças a Deus, né? Porque pôde descobrir de onde veio o homem, o que ele fazia e tal. Na Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna, que era antes de Cristo, e depois a Idade Contemporânea, que é a nossa idade, que é depois de Cristo. A pré-história. A pré-história criacionista, baseada na Bíblia, que Deus fez o homem, que, particularmente para mim essa é a verdadeira história, que Deus criou o homem e assim foi gerações e gerações. Mas com base na história eu vou explicar o que os professores explicam. Então o criacionista é baseado na Bíblia e o evolucionismo é o Big Bang, que todo mundo sabe que caiu, entrou na Terra e explodiu tudo. Nada sobreviveu. Depois foi girando moléculas ali, moléculas aqui. E o que aconteceu? Aquelas moléculas vivas que estavam naquele ambiente foi virando uma coisa diferente, tipo um ser vivo. Então se formou o quê? O que as pessoas falam do Big Bang, que gerou o macaco. Onde foi isso? Na África. Então, para quem não sabe, a origem do homem vem da África. Entendeu? E o que mais? Aquilo foi virando o quê? Os primatas, que é o macaco. E aí, com o tempo, eles foi virando Homo erectus. O que é isso? É o homem que anda de quatro conseguir andar em pé, certo? Então, seguinte, já que todo mundo sabe que o homem vem do macaco e tal, o que acontece? O homem, ele não era sábio, ele não tinha inteligência, ele era como um bicho, entendeu? Os bichos ainda eram inteligentes. Por quê? Porque os bichos, eles podiam caçar, eles matavam e comiam. E os homens não. O que os homens faziam? Eles iam o bicho e eles encurralavam o animal para ele cair do penhasco. Então ele ia lá embaixo no penhasco, buscava o animal para cá para cima morto. Porque eles não tinham a maneira certa de caçar. Então eles tinham esse trabalho todo, mas era a maneira deles sobreviver. Então, qual foi a primeira grande descoberta do homem? A agricultura. Ele estava lá sentado embaixo de uma árvore e viu uma sementinha cair no chão. Aquela sementinha caiu no chão e ele só ficou olhando, só ficou observando. Depois ele viu que daquela sementinha começou a sair, brotar uma planta. E aquela planta virou uma árvore e deu os mesmos frutos que ela tinha, que era daquela árvore. Então ele descobriu, entendeu? Ele pensou e viu que aquilo era uma obra que caía e se frutificava de novo. Então ele pegou várias sementes e enterrou em vários lugares. Como ele não sabia, ele pegou uma maçã, ele pegou uma planta, ele pegou uma semente. Então, todos aqueles testes, o que deu certo foi a semente. Então ele viu que era a semente que se tornava em árvore e dava frutos. Então ele fez isso várias vezes. Ele cavava com a mão um buraco, enterrava a semente e ali ele ia vendo ela crescer. Depois, a segunda descoberta do homem foi o fogo. O que é para ele o fogo? Era proteção.
dos animais, porque muitos animais têm medo do fogo. Como ele não tinha lugar para morar, então ele vivia ali no meio dos animais, na mata. Então o fogo era o jeito dele se proteger dos animais. E depois ele descobriu que o fogo, ele era bom para aquecer do frio. Então ele descobriu que o fogo era bom para espantar os animais e para aquecer. Depois de muito tempo, ele descobriu que o fogo também assava. Então ele teve essas 3 descobertas do fogo. Depois de muito tempo, ele descobriu o metal. O que era o metal para ele? Era uma arma, era uma ferramenta, entendeu? Então ele passando essa arma assim, em algum lugar, em alguma pedra, o que aconteceu? Ele viu que aquilo ficou pontudo, então aquilo virou uma arma, entendeu? Aquilo virou uma ferramenta para ele, então ao invés dele cavar com a mão, ele podia cavar com aquilo para ele se tornou o quê? Uma enxada. Não é essa enxada que a gente vê hoje, nos dias atuais, mas para ele era mais fácil do que cavar com as próprias mãos. Então, com aquela ferramenta, ele pôde plantar. E depois de muito tempo, ele descobriu que com essa ferramenta, ele podia caçar. Então, o que ele fazia? Ele pegava essa ferramenta e jogava no animal. Então esse animal morria, porque antes dele aprender isso, ele pegava e comia o resto de um animal morto que outro animal já tinha matado. Às vezes a carne já estava meio apodrecida, estava um pouco ruim, e eles comiam assim mesmo, porque eles descobriram mais pra frente que jogar o animal do penhasco era mais fácil, mas antes eles faziam isso. Então ele descobriu o metal e fez disso uma arma, um modo de plantar e de caçar. Então, esse foi o resumo de tudo da pré-história, entendeu? Aí depois ele foi criando inteligência e foi se evoluindo cada vez mais. Tá bom, galera? Então, é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreva, tá bom? E comenta aí qual é a sua dúvida, o que você precisa saber, tá bom? Beijos, tchau!